Muito bem, pessoal. Bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Mais um dia de nosso congresso sobre o primeiro romantismo alemão, legado e atualidade, na filosofia e na literatura. Muito bom tê-los e tê-las aqui, seja presencialmente no auditório São João del Rei, do Centro de Artes e Convenções da UFOP, seja em diversos locais aí virtualmente através do nosso canal do YouTube. Hoje nós continuaremos com conferência, mesas redondas e hoje teremos especialmente duas sessões de comunicação. Vamos começar com a conferência da Natália Adel Barcelos. Ela é professora no Departamento de Letras Modernas da Unesp, campus Araraquara, doutora em Germanística pela Universidade Livre de Berlim. Ela é professora de Língua e Literatura Alemã. E a apresentação dela vai ser sobre o poeta como vidente, sobre Novalis e a romantização da linguagem. Um tema muito me interessa bastante, né, como vocês já perceberam ao longo do evento. Então vai ser um prazer poder apresentá-la aqui, né, e espero que tenham todos aí um ótimo evento hoje. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar aqui, reunida com vocês, para falar sobre o Novale, meu velho amigo. Como o Gabriel disse ontem na abertura do nosso congresso, esse congresso também foi inspirado nos 250 anos do nascimento de Novale. E ao comemorar os 250 anos de seu nascimento, eu também comemoro os meus 20 anos como pesquisadora de Novalis, uma vez que comecei ainda aluna do curso de graduação na Unesp, por uma inquietação a respeito da teoria da linguagem que era me ensinada ali, que tinha suas bases no estruturalismo. Bem, eu tive uma participação bastante atenta ontem, fiquei muito feliz com as contribuições de todos os colegas e coloquei algumas referências aqui e procurei integrar essas referências das falas de ontem na minha fala de hoje, que estava já esboçada, mas que eu terminei mesmo só depois de ouvir os colegas. Antes de ser pesquisadora, sou professora, né? E como professora gosto de introduções. Então eu vou passar pelo um pouco sobre o Frühromantik, esse movimento do primeiro romantismo alemão, nesse lugar de fala de Novalis e de produção. E vou falar um pouco sobre ele também. Esse meu título, que é um pouco uma provocação, o poeta enquanto vidente, é porque vou falar também sobre o aspecto desse esoterismo que envolve Novalis. E depois entrarei nas questões que me concernem, que são os estudos da linguagem novalisianos. O meu texto de referência é, para mim, até hoje, mesmo após esses anos todos, um texto basilar para se compreender Novalis, que se chama Os Discípulos em Isaías, ou Os Discípulos de Isaías. O título também é controverso por conta dessa partícula tsu. Eu estou traduzindo esse texto, existe uma tradução já esgotada dos anos 60 em língua portuguesa, uma mais recente, que é de Portugal, dos anos 80, é essa daqui. É um trabalho que faço porque gosto, porque preciso dizer que ao longo de todos esses anos, nunca tive assim, um público interlocutor muito vasto. Mas fiquei muito feliz com essa oportunidade, principalmente por ver que tantas pessoas hoje, depois de 20 anos, estão se interessando por Novalis, por suas teorias, porque mesmo quando fiz meu mestrado, a situação que eu encontrava aqui no Brasil era de 0 interlocutores, inclusive professores, pesquisadores, nas minhas apresentações. Então é muito bom ter esse espaço de diálogo. Agora dou início à minha fala propriamente. Bem, vou falar sobre o Frühromantik brevemente.
Na Alemanha, o primeiro ciclo de poetas românticos reuniu-se na cidade de Iena em fins do século XVIII. Desse ciclo participaram grandes nomes da literatura alemã, entre eles os irmãos August Wilhelm e Friedrich Schlegel, e mais tarde, com a fundação da revista Atheneum, o poeta Novalis. O nome da revista foi escolhido pelos irmãos Schlegel porque Atenas significava para Friedrich símbolo de democracia e liberdade política, de modo que tais ideais permearam a revista como um todo. Além dos irmãos Schlegel e Novalis, colaboraram também August Ferdinand Bernhardi, Sophie Bernhardi, Carl Gustav von Brinkmann, August Ludwig Hüsen, Caroline Schlegel, Dorothea Veit, e vai haver uma fala sobre ela, fiquei bem empolgada, e Friedrich Daniel Schleiermacher. Nessa época, os estados alemães ainda viviam praticamente sob o regime feudal, de maneira que o poder estava concentrado nas mãos dos nobres, como, por exemplo, a família do próprio Novalis, já que os Hardenberg eram senhores de terras. De acordo com o biógrafo Bela, a escolha de um codinome teria sido para o poeta uma forma de desvincular o seu nome da camada social mais alta, evitando assim maiores problemas com sua família. Existem várias teorias sobre isso, eu vou falar sobre algumas delas. Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg nasceu em 2 de maio de 1772, na cidade de Oberwiedestedt, na Alemanha. De acordo com Berman, o nome Novalis proviria das aspirações do poeta em resgatar uma linguagem ao mesmo tempo poética e filosófica, o que culminaria no transcendental. Em latim, significa terra recentemente desbravada. E tem também uma especulação de que Novalis teria recorrido a um nome ancestral da família dele, que em alemão significaria o que em latim é Novalis. Então, esse que vem desbravar novas terras. Segundo Oehlings, desde pequeno, Novalis acreditava ser um poeta nato, escrevendo seu primeiro poema em 1788. O dia do seu nascimento foi marcado por um eclipse solar, o que instigou o imaginário de Novalis acerca daquilo que acreditaria ser a sua missão. E sobre isso, acho que é importante dizer que o primeiro biógrafo de Novalis foi Ludwig Tieck, também um poeta romântico alemão. Foi um grande amigo no final da vida de Novalis, e que há cartas de Schlegel. Friedrich Schlegel foi o melhor amigo de Novalis. E Schlegel critica um pouco essa postura do Tieck, que teria sido aquele que romantizou e esoterizou um pouco o nome de Novalis nessa primeira biografia, que ficou como um legado para as biografias posteriores. Em 1790, Novalis foi estudar filosofia e história na Universidade de Jena, onde conheceu os irmãos Schlegel. No ano seguinte, por influência paterna, transferiu seus estudos para a Universidade de Leipzig, assistindo às aulas de direito, matemática e filosofia. Em Leipzig, estreitou os laços de amizade com Friedrich Schlegel, fato que, de acordo com Bela, desagradou seu pai. Por isso, Novalis teve de transferir mais uma vez os seus estudos em 1793, dessa vez para a severa Universidade Luterana de Wittenberg, onde completou os estudos de direito. Sua formação interdisciplinar em muito contribui para o amadurecimento dos seus pensamentos acerca da poesia e filosofia. Em março de 1795, Novalis conhecera aquela que declarou ser o seu grande amor, a jovem Sophie von Kuhn. Em cartas destinadas ao seu irmão Erasmus, Novalis descreveu seu amor e fascinação pela jovem, afirmando não precisar mais do que meia hora para saber que ela seria o grande amor da sua vida. Ao conhecer Sophie, Novalis dedicou-se ao intenso estudo da obra de Fichte, escrevendo os Fichte-Studien. Sophie morreu vítima de tuberculose em março de 1797. Com a morte da sua noiva, Novalis entrou em depressão profunda, afirmando em carta a Schlegel que estaria aos poucos se desprendendo da vida, já que queria seguir Sophie. Embora tenha sido este o período de maior sofrimento para o poeta, Novalis dedicou-se intensamente à filosofia. Ao final do ano, inscreveu-se na Berg Akademie Freiberg, para onde se mudou e conheceu o professor de mineralogia Abraham Gottlob Werner, o qual teria inspirado o personagem do mentor, o Lehrer, em Die Lehrlinge zu Say, os discípulos em Sais. O aprendizado junto ao professor Werner despertou em Novalis o fascínio pelos estudos das formações rochosas,
algo que consolidou a ideia do poeta acerca do Schrift da natureza. Isto é, o homem seria capaz de ler a natureza, os hieróglifos nela grafados, os quais levariam à compreensão plena, remetendo a um passado mítico. Novalis publicou em 1798 o conjunto de fragmentos Blütenstaub, traduzido como pólen, no primeiro caderno da revista Atheneum, surgindo também o codinome Novalis, aquele que traz a boa nova, ou que vem de terras novas. Ainda neste ano, começa a escrever de Leerlinge zu sein, bem como a coletânea de fragmentos das Allgemeine Brouillon e o Monolog, publicando também o ensaio Glauben und Liebe. Ao final do ano, conhece uma nova noiva, Julie von Charpentier, fato que renova sua vontade de viver e inaugura uma nova fase na vida do poeta. Novalis mudou-se para Weissenfels em 1799, onde trabalhou como assessor nas Salinas. Conheceu, então, o amigo Ludwig Tieck. Contagiado pela revolta política de Tieck, Novalis publica os escritos de Christenheit oder Europa, sobre a cristandade e a Europa, que foi falado ontem aqui. No ano seguinte, abandona a composição de Leerlinge zu sein, termina de escrever a primeira parte de Heinrich von Ofterdingen, que não tem tradução para português, e publica a coletânea de poemas Hymnen an die Nacht, Os Hinos à Noite, na última edição da Atheneum, em agosto. Embora tenha continuado a trabalhar ativamente nas Salinas, precisou interromper o seu trabalho devido à tuberculose, que veio culminar em sua morte em 1801, deixando o romance Heinrich von Ofterdingen, aquele que julgava ser o romance dos romances, inacabado. Agora passo aos Leerlinge zu sein. Uma das maiores dificuldades em se analisar esse texto de Novalis é defini-lo enquanto gênero literário. Em primeiro lugar, assim como nos contos de fadas, não se pode determinar o tempo ou o espaço. Em relação ao tempo, pode-se apenas verificar as alterações entre dia e noite. Mas mesmo assim, não há como saber ao certo quantos são os dias ou as noites. No tocante ao espaço, fica apenas a certeza da proximidade com a natureza. Apesar da atemporalidade e a não definição e a não identificação espacial, a narrativa não apresenta outros elementos característicos dos contos de fadas. Além disso, em diversos momentos, o texto transforma-se em algo como uma colcha de retalhos. Falamos sobre isso aqui ontem. Formada por verdadeiros discursos filosóficos, uma vez que cada um dos discípulos assume a posição de narrador no momento em que expõe suas teorias acerca do conhecimento da natureza. Nesse jogo de vozes em constante debate e reflexão, tem-se por vezes a impressão de que não se tratariam de narradores diferentes, mas a consciência de um mesmo indivíduo em trabalho de reflexão, a fim de descobrir o caminho certo rumo à sabedoria. Especula-se ainda o fato de que tal debate nada mais seria do que a exposição das ideias dos filósofos cujas teorias foram da maior influência no pensamento de Novalis, Fichte, Kant e Herder. De qualquer forma, a hibridez que permeia de Leerlinge zu sein, no que concerne à mistura de gêneros, condiz com os pressupostos da poesia universal de Schlegel, bem como da enciclopédia novalisiana. E aqui eu cito agora Antoine Berman, que fala muito bem sobre isso. A poesia universal progressiva quer misturar e colocar em fusão a totalidade dos gêneros, das formas e das expressões poéticas. A enciclopédia, esta, quer poetizar todas as ciências. Os dois projetos se completam mutuamente. Formas e gêneros se derramam uns nos outros, se convertem uns nos outros, se afundam nesse incessante e caótico movimento de metamorfose, que, na verdade, é o processo de absolutização da poesia. Essa mistura pressupõe a não heterogeneidade das formas e dos gêneros, a traduzibilidade destes uns nos outros, ou a possibilidade de jogar até o infinito com a sua diferença e a sua identidade. Eu vou tentar esmiuçar essa passagem tão complexa ao longo do meu texto, da minha fala. Dessa maneira, a narrativa em questão permanece, de certa forma, indefinida no que se refere à sua classificação no âmbito literário. Considerada pela crítica como um fragmento de romance, não há como deixar de questionar o seu tom fragmentário,
visto que o fragmento era visto de forma peculiar pela geração dos românticos de Iena. O fragmento era, assim, considerado a forma ideal de expressão poético-filosófica, capaz de abranger passado, presente e futuro, em constante devir. De modo que o que for escrito, embora pertencente a um tempo anterior, apontaria para o futuro, uma vez que permaneceria inacabado, o eterno devir. Deste modo, o fragmento, exemplo da ironia romântica, constituiria símbolo de completude, já que se teria o inacabado contendo o todo em si. Um fragmento tem de ser igual a uma pequena obra de arte, totalmente separado do mundo circundante e perfeito em si, como o ouriço. E essa é uma citação de Schlegel. Tal ideia aponta para o conceito de organicidade da matéria, a partir da qual se conhece a completude de cada uma das partes que comporiam o todo uno. Ideia esta que permeia todos os pensamentos acerca da arte, da linguagem, da poesia, da filosofia e da filosofia para os primeiros românticos alemães. Feitas as devidas considerações acerca do fragmento, passaremos aos aspectos que envolvem a concepção da narrativa de Lehrlinge de Suzais. Segundo consta em diversas biografias do poeta, Novalis teria anunciado a escrita da obra em questão por meio de uma carta ao amigo Friedrich Schlegel. Ele começou a escrevê-la logo após a morte de sua noiva Sophie, fato que, na verdade, o inspirou a escrever a maior parte de sua obra literária, como o romance também inacabado Heinrich von Ofterdingen e a coletânea de poemas Hymnen an die Nacht. Dessa maneira, não se pode afirmar ao certo o grau de intencionalidade no que se refere ao tom fragmentário da narrativa de Lehrlinge de Suzais, pois, de acordo com os fatos e documentos históricos dos quais se tem notícia, teria mesmo o poeta morrido antes de terminá-la. Todavia, deixando-a em aberto, Novalis concretiza em sua primeira obra, intencionalmente ou não, o ideal do fragmento, exaltado pelos românticos da sua geração, cabendo então ao leitor dar continuidade à obra inacabada, interagindo diretamente com ela, bem como queria o Novalis. E agora cito: o verdadeiro leitor tem de ser o autor amplificado. Procuraremos agora elucidar o caráter alegórico da narrativa de Novalis em questão, o qual nos permite melhor compreender e exemplificar as ideias do poeta acerca da linguagem e da natureza, apontando ainda para o posicionamento do homem diante delas. O parágrafo que abre a narrativa remete-nos claramente à noção de escritura contida na natureza. Assim sendo, o homem deveria voltar-se para dentro de si em busca da sua verdade por meio do autoconhecimento, a fim de se reconciliar com a natureza e, desta forma, ser capaz de decifrar os hieróglifos sagrados nela contidos. E aqui é o trecho da abertura dessa narrativa. Os homens percorrem caminhos diferentes. Quem se der a segui-los e a compará-los, verá surgir estranhas figuras. Figuras, dir-se-á, que fazem parte daquela escrita difícil e caprichosa, que em todo lado se encontra. Nas asas, nas cascas dos ovos, nas nuvens, na neve, nos cristais, na forma das rochas, na água gelada, dentro e fora das montanhas, das plantas, dos animais, dos homens, dos resplendores do céu, das placas de vidro e de resina quando são esfregadas e as apalpamos, nas limalhas que aderem ao ímã e nas estranhas conjecturas da sorte. Descende-se a chave e a gramática dessa escrita singular. Este seria então o propósito dos discípulos, encontrar a verdade. O caminho até ela, no entanto, não poderia ser-lhes dado, já que cada um deles deveria buscá-los à sua maneira. Ora, para Novalis, de nada serviria ter o caminho previamente dado. É necessário buscá-lo, refletir sobre o que se encontra, sobre a vida, sobre cada palavra, sobre cada gesto. Aquele que realmente buscasse sua verdade, a encontraria. A letra é apenas um auxílio da comunicação filosófica, cuja essência própria consiste no suscitamento de uma determinada marcha de pensamentos. O falante pensa, produz. O ouvinte reflete, reproduz. As palavras são um meio enganoso do pré-pensar, veículo inidôneo de um estímulo determinado e específico. O genuíno mestre é um indicador de caminho. Se o aluno é de fato desejoso da verdade, é preciso apenas um aceno para fazê-lo encontrar aquilo que procura. O desenvolvimento analítico do tema é só para preguiçosos ou inexercitados.
Estes últimos precisam aprender a voar através dele e manter-se numa direção determinada. Isso é um fragmento de Novalis. Diante disso, embora os discípulos sejam guiados por uma espécie de mentor, ele não se julga capaz de apontar o caminho da verdade, já que esta só seria encontrada dentro de cada um. Assim, cabe-lhe apenas ouvir e ponderar as ideias dos discípulos acerca da vida, do amor e da verdade, reforçando sempre a importância de se entrar em comunhão com a natureza para se chegar ao conhecimento, simbolizado pela deusa Sais. Num jogo de espelhamento infinito, no qual homem e mundo se definem, die Wechselrepräsentationen, o homem encontraria dentro de si a verdade do mundo, adquirindo assim a sabedoria buscada, a qual levaria à compreensão da natureza. Nas palavras de Novalis, sonhamos com viagens pelo universo. Não estará o universo dentro de nós? Não conhecemos as profundezas do espírito? Para dentro leva o caminho misterioso. Em nós ou em lugar nenhum encontra-se a eternidade com o seu universo, o passado e o futuro. O mundo exterior é o mundo das sombras. Ele lança suas sombras no reino da luz. Consolida-se então um exemplo do ódio inversus novalisiano, de maneira que vê-se aqui o quão relativo é o movimento do olhar para fora e olhar para dentro. O que chamamos de olhar para dentro é, na verdade, olhar para fora, a contraforma da forma inicial. Novalis. Dessa forma, partindo da noção fichtiana do reconhecimento do eu através do não eu, isto é, de tudo aquilo que não é eu, Novalis concebe o autoentendimento a partir do mundo exterior e vice-versa. O eu puro nós vemos, portanto, sempre fora. O eu puro é o objeto. Ele está em nós e nós o vemos ao mesmo tempo fora de nós. Citei Novalis. A verdade almejada pelos discípulos é simbolizada na figura de Sais, mãe da terra, da morte e da sabedoria. É conhecida também como Isis, Ishtar, Astarte ou Danae. A deusa Sais seria a personificação da natureza. Encontra-se no Egito o templo erguido à deusa Isis, onde se verificam as inscrições: Eu sou tudo o que há e o que será. Nenhum mortal jamais levantou o meu véu. A partir desta inscrição, Schiller reconheceu a deusa enquanto representação simbólica do espírito da natureza e da verdade, escrevendo o poema Das verschleierte Bild zu Sais, a imagem velada de Sais, o qual descreve a trajetória de um jovem escolhido para guardar o templo da deusa Sais, devido à sua inteligência fora do comum. Movido pela sede de conhecimento e pela curiosidade, o jovem desacata as leis da deusa e levanta seu véu em busca do verdadeiro conhecimento. Como punição, a deusa lhe tira a vida no mesmo instante. O jovem não podia levantar o véu da deusa, de forma que sua verdade deveria ser-lhe revelada no momento certo por vontade de Sais. Assim sendo, o jovem vê-se despreparado para tanto conhecimento e morre prostrado aos pés da imagem da deusa. Embora Novalis também faça uso da imagética relacionada à deusa Isis a fim de representar a sabedoria, o tratamento que se verifica em Die Lehrlinge zu Sais se difere muito do que se observa no poema de Schiller mencionado. Primeiramente, o jovem escolhido por Novalis não é aquele cuja inteligência se destaca. Ao contrário, trata-se do jovem aparentemente mais despreparado, aquele que menos compreende o seu mentor. Aquele que menos compreende o que seu mentor diz. Após uma noite sozinho em meio à natureza, ele descobre a verdade do mundo, simbolizada na pedra exótica por ele encontrada, a qual pode ser comparada à pedra filosofal. Na alquimia, a pedra filosofal é o elemento fundamental na conclusão das operações alquímicas para a fabricação do ouro. Ela simboliza a maturidade do discípulo que o encontrou, consolidando assim o ritual de passagem ao conhecimento. No momento em que vem a pedra, os discípulos têm uma espécie de pressentimento da unidade total do universo, de maneira que a pedra representaria tal unidade centralizadora quando é posicionada em meio às demais pedras. A pedra contém em si signo e símbolo. A escolha do jovem mais ingênuo para representar o encontro do homem com a verdade
explica-se pelas palavras do próprio Novalis em um de seus fragmentos. Quanto menos conhecemos a natureza, mais aptos estamos ao conhecimento. Cada novo reconhecimento causa impressão muito mais viva, profunda. Percebemos isso claramente ao adentrar uma ciência. Daí, então, pede-se essa capacidade por estudar demais. Nota-se nessa passagem ainda a crítica ao conhecimento científico, bem como a indireta exaltação da figura do poeta, já que este, por meio da observação sensível, seria o único capaz de compreender a natureza e os seus mistérios. É importante esclarecer o conceito de amor para Novalis, mais uma vez ligado à ideia de Wechselrepresentationen. Ora, pois, dar-se-ia no outro, no ser amado, o local de reconhecimento de si mesmo, isso é, na figura do não-eu, em que o eu se reflete e se descobre, já que somente com a saída de si o eu pode enxergar-se plenamente. Diante deste exposto, poder-se-ia concluir que a viagem ao templo de Sais nada mais seria do que a viagem ao interior às profundezas de cada um. Assim, ao contrário do que se verifica no romance de formação tradicional, como em Wilhelm Meister de Goethe, para Novalis não seria o aprendizado convencional o verdadeiro caminho ao conhecimento, mas sim a integração do homem consigo mesmo e com a natureza, pois somente desta forma ele atingiria o estado observado em um passado mítico, no qual o homem possuía conhecimento total do universo em comunhão com Deus. Por fim, caberia dizer que, segundo cartas de Novalis a Schlegel, o poeta teria mais tarde escrito Heinrich von Ofterdingen, justamente em resposta ao Meister de Goethe. Agora eu vou falar mais profundamente sobre a natureza e a linguagem nos discípulos em Isaí. Logo no início da primeira parte de Natua, a natureza, a narrativa remete-nos ao episódio bíblico da criação do mundo, o mundo original criado por Deus. Na assim chamada Idade do Ouro, o homem teria vivenciado o dom do conhecimento total, em comunhão plena com a natureza e com Deus. Ao homem caído, caberia a tarefa de recobrar tal dom divino, recuperando a linguagem original, por meio da poetização do mundo. Desta forma, para Novalis, o homem sábio seria aquele que conseguisse perceber a natureza em sua essência, de maneira a entrar em comunhão com ela. A natureza seria, então, a maior expressão da força divina, uma vez que nela permaneceriam os resquícios do mundo original. Em sua ânsia em descobrir as coisas do mundo racionalmente, o homem teria se distanciado de si mesmo, de seu interior, o que o teria afastado cada vez mais do seu passado mítico, o qual o levaria ao verdadeiro conhecimento. Talvez se trate apenas de uma aptidão doentia dos homens recém-chegados, que lhes fez perder a faculdade de voltar a misturar as cores internas do seu espírito e recuperar à vontade o estado natural primitivo e simples. Citei Novalis. Desta maneira, o homem deixou o mundo original em busca do conhecimento, encontrando-se cada vez mais distante do verdadeiro conhecimento de fato, o qual reside no mundo do qual partiu, na Idade do Ouro. É importante ressaltar que nem todos os homens se afastaram completamente do mundo do qual partiram. Alguns permaneceram em busca do seu passado. O poeta seria aquele capaz de promover o reencontro com o seu passado original, uma vez que a poesia seria a linguagem de tal mundo. A poesia seria a linguagem divina, a qual mais se aproximaria da natureza, capaz de unir todas as coisas, todo o universo inteiro, tendo o universo inteiro transformado em música. O caráter acidental da natureza parece que também se liga, só por si, à ideia da personalidade humana. E ao ser considerada assim, como criatura humana, pôde a natureza ficar mais inteligível. Por isso mesmo foi a poesia o instrumento favorito do amigo da natureza, e nos poemas é que mais claramente surgiu seu espírito. Essa é uma citação dos discípulos. Faz-se necessário esclarecer que tal concepção acerca da natureza, de Deus, do homem e da arte parte da teoria romântica segundo a qual o universo constituiria um macrocosmo composto de diversos microcosmos, sendo que cada parte desse todo perfeito constituiria em si um todo. Desta maneira, no mundo original, todas as coisas e os seres estariam profundamente interligados, em comunhão plena. A natureza seria, então, nada mais do que o espelhamento do homem e vice-versa.
Ao conjunto do que nos toca se chama natureza, e assim esta se encontra em relação direta com as partes do corpo chamadas sentidos. As desconhecidas e misteriosas relações do nosso corpo pressupõem as desconhecidas e misteriosas relações da natureza. Essa é uma citação também dos discípulos. A partir daquilo que concebe como conhecimento, o homem encontrou-se desligado do todo orgânico, distante da verdade original. A tarefa do poeta romântico seria, assim, resgatar o seu passado mítico, de maneira a reunir-se com o todo original. No entanto, uma vez que ele também faria parte desse todo inexplicável, teria de encontrar dentro de si mesmo a sua verdade, pois contém dentro de si o todo pelo qual anseia. Em nós, no fundo desta fonte, vive um mundo mais puro. Manifesta-se aqui o verdadeiro sentido do complexo, imenso e multicolor espetáculo. E se entrarmos na natureza como os olhos cheios deste espetáculo, parece-nos tudo familiar e reconhecemos todos os objetos. Tudo se transforma num criptograma imenso, do qual temos a chave. Nada nos parece inesperado, pois já conhecemos de antemão a marcha do grande relógio. Ao enxergar a sua verdade interior, o homem passaria a ter então o domínio dos dois mundos, o interior e o exterior, o que constituiria o verdadeiro conhecimento. O mundo exterior faz-se transparente e o interior complexo e cheio de significado. Deste modo, o homem passa a um vivo estado íntimo entre dois mundos, na mais completa liberdade e em suave consciência da força que tem. Também a arte possuiria papel fundamental nesta busca do poeta, pois ela seria a forma de expressão que mais se aproxima da natureza, perfeita em suas imperfeições. Quem quiser participar neste desbravar da natureza, deverá frequentar o estúdio do artista, ouvir a insuspeitada poesia que se filtra por todas as coisas, nunca se mostrar cansado de contemplar a natureza, nem manter com ela relações. Citação de Novalis, também dos discípulos. Assim sendo, a arte não apenas mediaria o racional e o sensível, como também finito e infinito. Tal mediação estético-sensorial constituiria, então, um paralelo aos movimentos incessantes do fluxo de consciência, os quais estariam diretamente ligados ao corporal, ou seja, à forma. Dessa maneira, aquele que se julgasse conhecedor de todas as coisas, leia-se aqui, pautado pela razão, estaria mais distante da verdade do mundo, pois jamais seria possível encontrar uma resposta para tudo, uma vez que esta residiria no infinito, no todo orgânico do qual todos teríamos vindo. Há quem julgue que não vale a pena estudar as infinitas subdivisões da natureza, e por outro lado será mesmo perigosa empresa, sem saída. Nunca se descobrirá a partícula mais pequena dos corpos sólidos. A tradução está assim, tá? Nem a sua fibra mais tênue, já que a grandeza se resolve toda no infinito, com avanço ou com recuo. Citei Novalis, nos discípulos. Acompanhado o processo de não sintonia do homem com a natureza, à medida em que ele fora se afastando do verdadeiro conhecimento, a linguagem adâmica, capaz de fundir signo e aquilo que ela representa, ou seja, capaz de apresentar o elemento, darstellen, e não apenas representá-lo, deixar de existir, deixa de existir, passando à abstração, ou seja, ao conceito, à linguagem da lógica. Uma vez esvaziada, ao poeta resta a tarefa de reconstituição da linguagem adâmica, já que apenas a poesia poderia aproximar-se dela, restabelecendo tal linguagem originária. O poeta aproximar-se-ia do conhecimento universal, restituindo a harmonia com a natureza e com o todo uno. Tal tarefa caberia apenas ao gênio. Após a criação do mundo, os homens tornaram-se seres inteligentes, que os tornou incapazes de compreender o universo plenamente em sua essência, uma vez que se encontram distantes da natureza, a qual os guiaria de volta ao mundo original. A reaproximação com a natureza levaria o homem ao reencontro consigo mesmo, e a partir disso, a revelação do conhecimento total. Quanto mais próximo estivesse o homem da natureza, maior seria sua capacidade de compreendê-la.
Desta forma, o homem teria sido, num passado distante, parte da natureza, de maneira a formar um todo uno, o qual fora dividido como que numa explosão cósmica, permanecendo apenas o jogo de espelhamento recíproco, o qual, por sua vez, fora aos poucos se desgastando, culminando então no estágio em que homem e natureza não mais poderiam compreender-se e comunicar-se mutuamente. Para Novalis, ao contrário do que praticava a ciência, não caberia apenas ao cientista desvendar os mistérios da natureza, pois muito mais do que a mera observação, seria necessária a simbiose entre homem e natureza para compreendê-la. Compreender o todo e nele suas partes. Para isso, tal homem deveria dotar de sensibilidade extrema e reflexão aguçada, filosófica. A junção da ciência e filosofia, ou do cientista e filósofo, culminaria então no poeta. Assim, Novalis sugere-nos que até hoje apenas o poeta teria entendido e cantado o espírito uno da natureza, enquanto os cientistas, controladores da natureza, nada mais fizeram do que ignorá-lo. A poesia seria a chave para se compreender os mistérios naturais, reunindo em si linguagem e cognição, características que se perdeu à medida em que a linguagem foi se aproximando apenas de sua função comunicativa. Seguindo o raciocínio novalisiano, não é de se estranhar a sobreposição de gêneros aparentemente simples, como o conto de fadas, em detrimento de tratados científicos, cujo respaldo intelectual seria normalmente muito maior do que um conto de fadas, devido ao cunho racional daquele. Bem como da exaltação da criança em relação à figura do cientista. Tanto o conto de fadas quanto a criança remontariam ao passado mítico humano. Onde há crianças, ali é umidade de ouro. Cito Novalis. De forma que na pureza e inocência da criança verificar-se-ia o conhecimento total, enquanto que no Märchen, palavra para conto de fadas em alemão, o homem experienciaria tal passado. A doutrina da fábula contém a história do mundo arquetípico. Ela compreende antiguidade, presente e futuro. Os personagens dos contos de fadas apresentam-se em plena comunicação com o mundo, remetendo-nos à situação ideal da comunhão plena entre a natureza e o homem que se verificava na Idade do Ouro sugerida por Novalis. Para Novalis, de acordo com a sua teoria das Wechselrepresentationen, isto é, o jogo de espelhamentos, o homem, enquanto criação divina, seria a imagem reversa de Deus, porque o espelho reverte. Ao mesmo tempo, a criança consistiria na imagem reversa do homem, que o espelho reverte. O que aproximaria de Deus, então. Tem-se, então, criança reverso do homem, homem reverso de Deus, logo, criança semelhante a Deus. Partindo-se desta mesma sequência lógica de espelhamentos ou representações inversas, a história, ao representar a realidade, seria como reverso desta. Assim, o conto de fadas, ao constituir uma representação da história, estaria mais próximo da realidade, do mundo real. De maneira sucinta, conto de fadas espelha, inverte a história. A história espelha, inverte a realidade. Portanto, conto de fadas, semelhante à realidade. Por meio desta sequência de espelhamentos, dentro da lógica de Novalis, percebemos melhor o porquê da elevação da figura da criança em detrimento do homem, já que aquela estaria mais próxima do divino. Entende-se também a sobreposição do conto de fadas em relação à história, pois aquele representaria a realidade de maneira mais eficiente. Assim, compreende-se melhor a importância da criança e do conto de fadas, não apenas para Novalis, como para toda a geração de poetas românticos de Iena. Partindo-se desse mesmo princípio do ordem inversus, novalisiano, ao qual pertencem as Wechselrepresentationen, jogo de espelhamentos ou representações inversas, podemos compreender também a supremacia da arte em detrimento da própria natureza, já que a arte seria a imagem reversa da natureza, a qual, por sua vez, é fruto da criação divina. Tem-se, portanto, arte, reverso da natureza, reverso de Deus. Arte e Deus são semelhantes, já que cada um, em seu polo, reflete a natureza de maneira inversa.
Assim sendo, a arte estaria mais próxima de Deus, constituindo seu universo autônomo. A arte não é mais encarada como mera imitação. A ideia de inversão, isto é, do ordem versus, perpassa por todos os objetos de estudo de Novalis, estendendo-se assim também ao âmbito da linguagem. A partir da intensa investigação dos tratados de Fichte acerca da linguagem, Novalis trabalhou alguns de seus conceitos, escrevendo os Fichte-Studien, o que para os primeiros românticos constituiu um aperfeiçoamento das ideias de Fichte. Em linhas gerais, de acordo com Fichte, a linguagem original de Ursprache não teria surgido a partir dos sons, ou melhor, da fala, mas sim da necessidade do homem de comunicar-se por meio de sinais, isto é, por signos. Assim, os primeiros passos do homem em direção ao estabelecimento de uma linguagem comum teriam surgido a partir de hieróglifos, Hieroglyphensprache, os quais, segundo Fichte, seriam arbitrários. Para o filósofo, os primeiros signos constituem imitações, Nachahmung. Eu estou usando os termos do próprio Fichte por conta de traduções, tá? Da natureza. De maneira que o desejo de comunicá-los teria sido voluntário, ou seja, motivado. Mas a maneira como eram representados, não. Poder-se escolher qualquer coisa para representar o que se quisesse comunicar. Tal aspecto levou Novalis a discordar de Fichte, já que para o poeta a linguagem teria sim partido de signos motivados, uma vez que o homem teria sido impulsionado, e aqui o termo é trieb, a criá-la, movido por uma sensibilidade profunda, despertada nele pela natureza. A origem da linguagem encontra-se no desejo que cada ser tem de expressar sua verdade interna. Assim, Fichte ignora em sua concepção de linguagem algo que para Novalis seria fundamental, a sinergia existente entre as palavras e o que elas significam. Cada um desses pares, palavra e significado, formaria um universo infinito dentro do universo próprio da linguagem, o que só se concretizaria no ato do falar. Essa energia inexplicável poderia ser apreendida por poucos, mas jamais plenamente compreendida. Em acordo com Herder e não com Fichte, Novalis acredita que a criação da linguagem teria partido da vontade do homem de responder à natureza. Por meio deste grito, repleto de musicalidade e sentimento, a linguagem teria surgido como que em sinal de oração à grandeza da natureza, externando o espírito, a verdade humana. Enquanto para Fichte a criação da linguagem estaria diretamente relacionada à razão, de maneira que sem o pensamento não haveria linguagem, Novalis acreditava ter sido o sentimento do homem o que deu o impulso para que a linguagem se estabelecesse, de maneira que os conceitos de sentimento e imaginação, Einbildungskraft, irão se confundir ao longo do desenvolvimento da teoria novalisiana acerca da linguagem. No que se refere ao hieróglifo, é importante dizer que, segundo Novalis, todo e qualquer elemento da natureza constituiria um símbolo ou signo. Ele não faz essa distinção, tá? Isso é, tudo seria linguagem. Desta forma, o mundo estaria em comunicação constante com o homem pelo simples fato de estar lá, cabendo ao homem decifrar essa linguagem aparentemente oculta, restabelecendo então a comunicação plena observada na Idade do Ouro. A linguagem enaltecida por Novalis, portanto, só poderia remeter-nos à verdade quando não houvesse nela a intenção da comunicação, ou seja, quando por meio da linguagem nada se quisesse dizer, de maneira que as palavras estariam relacionadas entre si como fórmulas matemáticas, como na música. Não há o que entender, mas sentir. Desta maneira, caberia à poesia a recuperação de tal linguagem, já que aquela constituiria um sistema único, próprio, hermético, que se explica por si mesmo, ao contrário da linguagem utilitarista, designativa e lógica que visa meramente a comunicação. Diante de todo o exposto, fica evidente o papel da poesia na recuperação da linguagem originária, aproximando assim o homem do mundo. Sendo assim,
Retomemos o conceito de romantização do mundo pelos românticos de Iena. De acordo com Fichte, o eu só poderia se reconhecer enquanto ser no mundo à medida em que se põe nele. E o termo é Sich-Setzen. Isto é, em contrapartida com o não-eu, fora do eu. Desta forma, para que haja o autorreconhecimento, ou mais do que isso, para que o eu possa se afirmar enquanto tal, não basta apenas que tenha em mente sua existência, mas que se reconheça pelo sentimento, esse Selbstgefühl. Nesse processo paradoxal entre sentimento e pensamento, encontrar-se assim o eu. Ao contrário de Fichte, Novalis acredita que a identificação do eu não se estabelece a partir do externo, do não-eu, já que ambos, eu e não-eu, estariam dentro do eu. Isso se explica devido ao fato de que o mundo exterior é apreendido por cada um de maneiras diferentes, já que a imagem que depreendemos de fora precisa passar por nossos sentimentos, nossos preconceitos, para então ser constituída dentro de cada um. Resumidamente, cada um enxerga o mundo à sua maneira, e, portanto, cada um concebe a si mesmo em comunhão com a imagem que se tem do externo, a qual, por sua vez, é formada no interior do eu. Este ordo inversus, isto é, esse processo constante de inversão e representação do eu no outro, bem como do outro no eu, do reconhecimento da parte pelo todo e do todo em cada parte, da aceitação do infinito por meio do finito, estabeleceria a ideia da romantização do mundo, já que, segundo Novalis, cito, o mundo precisa ser romantizado. Assim, reencontraremos o sentido originário. Romantizar não é senão uma potenciação qualitativa. O si mesmo inferior é identificado com um si mesmo melhor nesta operação. Assim como nós mesmos somos uma tal série potencial qualitativa. Essa operação é ainda totalmente desconhecida. Na medida em que dou ao comum um sentido elevado, ao costumeiro um aspecto misterioso, ao conhecido a dignidade do desconhecido, ao finito um brilho infinito, eu romantizo. Inversa é a operação para o superior. Desconhecido místico, infinito. Através de uma conexão, este é logaritmizado. Adquire uma expressão corriqueira. Filosofia romântica, língua romana, elevação e rebaixamento recíprocos. Fica então evidente a necessidade de se retornar ao interior de si para a compreensão da natureza, do mundo, de si mesmo, e assim para o restabelecimento da linguagem originária, capaz de colocar ser e mundo em comunicação plena. Ainda no que se refere à ideia de que o homem deve buscar em si mesmo o caminho para a verdade, vale ressaltar que, em determinado momento, percebemos outra voz narrativa que se contrapõe ao narrador principal, questionando todas as suas teorias. Mais adiante, temos a impressão de que, na realidade, a voz antagônica representada por um forasteiro estaria presente dentro do próprio narrador, isto é, dentro do próprio eu. Este estaria então em contradição consigo mesmo, procurando buscar em seu interior a sua verdade, a qual residiria ora na razão, ora no sensível. Tem-se, portanto, a imagem do homem em contradição, dividido entre a verdade mundana convencional, racional, e a verdade romântica que o leva ao encontro do seu espírito. Tal aspecto entre Lehrling et Susais remete-nos à trajetória do próprio Novalis, constantemente dividido entre os estudos de tratados filosóficos de autores diversos, sua vida pessoal repleta de perdas irreparáveis, como a de Zofe e a de seu irmão Erasmus, as indecisões profissionais, seu pai autoritário, enfim, entre razão e beleza. Ao estabelecer o diálogo, seja ele interno ou entre outros personagens, o poeta leva-nos a refletir, cumprindo o papel de leitores ativos almejados por Novalis. Uma vez que o romance permanece fragmentado, cabe-nos, por fim, concluí-lo, de acordo com nossa própria verdade interior e a percepção do mundo. E cito Novalis como conclusão: o verdadeiro leitor
tente ser o autor amplificado. É a instância superior que recebe a causa já preliminarmente elaborada da instância inferior. O sentimento, por intermédio do qual o autor separou os materiais de seu escrito, separa novamente por ocasião da leitura o que é rude e o que é formado no livro, e o leitor elabora o livro segundo sua ideia. Um segundo leitor apura ainda mais. Assim, pelo fato de a massa elaborada estar sempre de novo em recipientes frescamente ativos, a massa se torna, por fim, componente essencial, membro do espírito eficaz. Muito obrigada. Como conclusão, após a conclusão, eu só gostaria de dizer, amarrar algumas coisas, né? A primeira coisa que essa questão de magia em Novalis, ela pode ser lida de forma alegórica e compreendida de uma forma que podemos aplicá-la à nossa realidade. Esse misticismo todo, ele pode ser compreendido de forma racional, e eu procurei demonstrar isso ao longo dessa minha fala. E eu acho que a chave para se entender Novalis é justamente caminhar junto com ele na sua própria proposta estética. Ou seja, Novalis queria unir filosofia e poesia. Os textos literários de Novalis são chave para se compreender os estudos novalisianos. Eles são aquilo que ele pretendia mesmo realizar. Os textos filosóficos são importantes como um caminho, claro, mas eles não são a chave. Isso ficou muito claro para mim ao longo desses 20 anos estudando a obra do poeta. O tom fragmentário é um tom que traz para sempre esse devir constante. Então, ele sempre tem que ser ressignificado. E aquela coisa que se diz de livros queridos, que toda vez que lemos, temos de novo algo novo ali, isso se potencializa na obra de Novalis. Cada vez que eu estudo com os meus alunos, os discípulos de Inzaí, eu percebo novas coisas em um texto que sei de cor praticamente, de verdade, inclusive no alemão. Quando pensamos nessa nova moda que os primeiros românticos estão tendo, né, no mundo todo estão olhando de novo para esses românticos de Iena, os quais foram esquecidos ao longo de muitos séculos. E isso tem o viés da sustentabilidade, da forma como se olha para a natureza. Ora, será que é tão místico assim pensar nas formas como a natureza se relaciona e observar de que forma isso se reflete na nossa própria constituição biológica enquanto ser humano? Eu acho que está aí a ciência para provar em diversos estudos que não, porque quantas coisas estão sendo e foram descobertas justamente a partir da observação científica e racional da própria natureza. Bem, se tivéssemos uma relação intrínseca com a natureza, como propõe Novalis, não estaríamos saqueando os nossos recursos naturais, como fazemos enquanto humanidade já há tantos séculos. Teríamos um olhar divinatório para ela, como fizeram nossos povos ancestrais, que foram esquecidos por conta do nosso olhar colonial acerca de toda a nossa história enquanto brasileiros. Então, eu vejo Novalis como um respiro mesmo para o mundo de hoje. E não como um místico, sim como alguém que propôs algo factível. Só precisamos saber olhar. É isso que eu queria concluir da conclusão. Agora ficou aberta a perguntas. Espero que ainda já tem. Muito bem, Tá dando para falar? Tá saindo, né? Beleza. Muito obrigado, Natália. Eu queria fazer um comentário antes. O pessoal aqui ao vivo deu parabéns, né? Pessoal do YouTube, gostou muito de sua palestra, né? Estou elogiando. Não há perguntas online por enquanto, mas quem quiser comentar, aí a gente vai abrir para as perguntas aqui. Gostaria de falar, né, de sua apresentação muito interessante, toca em temas cativantes do romantismo do idealismo alemão, a dimensão pedagógica do idealismo alemão, você acaba abordando. Você aborda também uma filosofia da história diferente, que aparece ali, né, em Novalis, uma filosofia da história, não de teleologia, mas de uma idade de ouro, um modelo de declínio da história, um modelo diferente. Isso é muito interessante.
porque quando a gente pensa em idealismo, romantismo alemão, geralmente a gente pensa em teleologia. Novalis oferece algo diferente. Também ficou implícito o legado de Leibniz na sua fala, que é outra figura importante no romantismo, mas pouco explorada. Leibniz, ele, quando você fala do fragmento como algo que contém em si toda a história, né, a obra de arte como algo que contém em si o universo, isso é bastante leibniziano, lembra bastante o conceito de mônada do Leibniz, a organicidade da matéria, né, que você aborda, isso também é algo muito presente em Leibniz. Essas questões da filosofia, né, desse viés místico, como você diz, é possível interpretações diferentes. Eu vou numa via mais compatibilista, né? Eu vejo que há elementos racionais bem fortes em Novalis, sim, né? Uma busca do sistema, etc. Mas eu vejo uma abertura forte para essa dimensão mística no pensamento dele, e isso que é bom no Congresso, né? A gente poder ter essas leituras diferentes e compartilhá-las, né? Divulgá-las, né? Confrontá-las. Exato, eu acho isso muito saudável, né? Você vê o verbete da Stanford sobre Novalis, eu não vou lembrar a autora, mas tem um verbete muito bom ali sobre romantismo alemão, na verdade. Vai também numa via assim, mais uma interpretação mais racionalista do romantismo. Agora, só uma leitura possível em relação a essa questão da representação recíproca que você menciona, né, do espelhamento. Interessante que se você pensa mais pelo viés místico, acaba lembrando um pouco a questão do tarô, né, a imagem invertida, as cartas invertidas no tarô, né, é algo que é totalmente aplicável se você pensa no Novalis pelo viés mais mágico mesmo, mais místico. E os símbolos de alquimia estão sempre muito presentes lá, né, imagens da alquimia. Então, só uma viagem assim, mas que eu acho que fariam sentido. E na psicologia analítica do Carl Jung, tudo isso está muito presente. É muito interessante como que ele bebe muito do romantismo alemão, né, questão, não só a questão do sonho e do mito, mas essa tradição teosófica, essa valorização do saber poético. É isso, queria só comentar isso e dar meus parabéns, né? Sabe que eu gosto muito dos seus trabalhos e dou meus parabéns mesmo. O pessoal gostou bastante. E agora vamos ter tempo para umas 2 ou 3 perguntas. Agora, tá on? Enfim. É, bom dia a todo mundo novamente. Bom dia, professora. Muito obrigado. Eu queria primeiro dizer que é invejável a sua fala. Assim, no bom sentido da palavra, sabe? Aquela inveja que Alcibiades tinha de Sócrates no simpósio. Olhava para Sócrates e se inspirava profundamente. E é uma raiva que é boa, porque nos inspira intelectualmente, assim, de verdade mesmo. E aí eu teria umas 10, 15 perguntas, mas naturalmente, não sou maluco e vou fazer só uma, escolhi uma em específico, porque me chama muita atenção quando você fala do ordem inversus, e me parece que é fundamental na sua fala, articulando a ideia mesma do vidente, uma ideia, um conceito especulativo de visão, um conceito especulativo do ver, associado à própria filosofia da linguagem. Para introduzir a minha pergunta, eu juro que eu vou ser breve, só um elemento que é muito importante, é o que eu acho que você fez de maneira brilhante, que é demonstrar que não há um dualismo entre as inspirações, entre as leituras teosóficas de Novalis, das quais falou muito bem ontem o professor Gabriel, uma tradição com a qual ele dialoga fundamentalmente, e a sua ânsia por um rigor filosófico que a gente vê com muita clareza no Fichte-Studien, por exemplo, mas ao contrário, para falar como Schelling das preleções de Erlangen, a inconceptualidade deve ser transformada em conceito sem perder sua inconceptualidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você fala do ordem inverso, me chamou profundamente a atenção, quando você demonstra isso com clareza, por ocasião da arte, e como isso é uma maneira de a gente ler ontologicamente a linguagem poética, na medida em que ela não é uma mera criação arbitrária, maluca de um sujeito individual, nem mera imitação, imitatio da natureza, mas ao contrário, se assim for permitida a expressão, uma mimesis especulativa, isto é, aquela que atinge não a natureza pensada mecanicamente, como Schelling no fragmento 22 de Pauling diz, né, Denken e Nachdenken, mas Nachdenken, ou seja, um pensamento que se aproxima da criança, isto é, o pensamento do vidente. E aí vem a minha pergunta. A minha pergunta é a seguinte. Luiz Costa Lima insiste, ao longo de vários trabalhos,
E no primeiro romantismo alemão não é possível pensar nisso. E se por um lado a gente tem a primeira teoria da literatura moderna, por outro lado a gente tem uma espécie de esquecimento da mimesis. Ele justifica isso de algumas maneiras, no limite da voz, na trilogia do controle. Isso sempre intelectualmente me incomodou um pouco, porque eu não via assim. E aí eu gostaria de saber sua opinião, porque no momento mesmo em que você insiste no ordem inversos para pensar a romantização da linguagem, me parece que aí se revela uma possibilidade, e eu estou inclusive trabalhando isso num trabalho, por isso que é muito importante saber a sua opinião, para a gente pensar uma mimesis especulativa. Ou seja, a partir dos elementos da natureza, dos elementos visíveis, mecanicamente visíveis, a gente consegue atingir o que há de invisível na visibilidade da natureza. Isto é, Deus, no silogismo que você monta do Novalis. Eu queria saber sua opinião a respeito disso. Se você acha que faz sentido essa minha fala, se você acha que ela está errada, e como é que a gente pode pensar, principalmente atualizando o primeiro romantismo, sabe? Como um modo de fazer filosofia radical de ponta hoje. Enfim, é isso. Eu acho que você já deu a resposta, você compreendeu plenamente aquilo que eu queria comunicar. Sim, concordo com você. E acho que esse é um caminho sim. Eu acho que também é preciso, até pensando em reflexo a tudo que eu disse, a gente precisa sempre estar ressignificando esses poetas, né? A gente precisa sempre ressignificar essas teorias e olhar para elas de novo, porque elas sempre vão trazer alguma coisa que não trouxeram antes, quando olharam para elas. Mas, assim, em Novalis, você vai ter muito claro esse caminho. Inclusive, todo esse percurso que eu faço com esses exemplos são meus mesmo. Eu trouxe a partir dos Fichte-Studien. Obrigado pela conferência. Queria pedir para você, eu que não consigo entender, né? Entende? Mas, talvez aprofundar numa questão do Xu. Você falou da relação que não vale 100%, outros, assim, a relação do homem com a natureza. E aí, no começo da conferência, eu entendi que depois eu entendi outra coisa, né? Por isso que talvez consiga aprofundar mais um pouco. No começo da conferência, eu entendi que você está marcando uma continuidade entre Nova Fichte e Novalis com relação ao conceito de Wechselbestimmung e Fichte, Wechselrepresentação em Novalis. Aí, se isso for assim, eu acho que Novalis tem um problema, ou tipo, uma contradição quando está pensando homem e natureza, como microcosmos. Macrocosmos, ou como Fichte faz entre eu e não eu, né? Aí depois eu entendi que você estava marcando que Novalis estava separando-se do Fichte, entendeu? Uhum. Tipo, afastando. Mas Existe então uma talvez inspiração. Mas aprofundar um pouco mais um pouco nessa questão, eu agradeço de novo. alguma questão? Quê? Alguma coisa? Não? Eu acho que é isso mesmo, você compreendeu de forma correta aquilo que eu procurei comunicar. Eu acho que isso tem a ver com esse perfil dessa busca constante de Novalis, né? De estar sempre ali. Eu tentei trazer o próprio poeta para essa fala, porque achei que era significativo por conta dos 250 anos do nascimento dele. Você vai para um caminho que, apesar de passar pelo eu, pelo subjetivo, ele vai para uma racionalização desse subjetivo. E Novalis breca aí. Não. Não, até aqui vou com você, a partir daqui vou com Reda. É mais ou menos isso, assim, em relação. Muchas gracias por la charla. Disculpa que pregunte en español. Imagina. Me pareció muy, muy interesante y quería hacerte una pregunta
en relación a al vínculo entre Fichte y Novalis, encuentro una afinidad muy importante que vos la señalaste también, esta cuestión de que el lector sea un nuevo autor, ¿no? Que el libro que el lector crea en cada lectura sea una creación propia, inspirada por la lectura, o sea, inspirada, motivada por el autor, pero una lectura activa, creativa. Eso me parece un punto fundamental de encuentro entre Novalis y Fichte, que vos señalás también, y sin embargo tienen una concepción del lenguaje tan diferente, ¿no? Entonces, mi pregunta, si yo entendí bien, lo que Fichte intenta hacer cuando habla, cuando enseña, cuando escribe, es motivar el pensamiento autónomo. Lo que Novalis intenta hacer como poeta, filósofo, sería motivar un sentimiento. Esos serían los dos caminos diferentes para un conocimiento de sí mismo, conocimiento del universo, conocimiento de la naturaleza. Y lo que te quería preguntar era si vos también ves esa distinción tan clara y si te podrías decir algo más sobre esa función del lenguaje en cada uno como motivador de una reacción que ambos ven igual, pero con herramientas o con instrumentos muy diferentes. Sim, concordo com tudo que você disse. Vejo essas diferenças também muito acentuadas nos escritos de Novalis. Parece-me que essa questão da linguagem foi uma questão bem decisiva para Novalis para se separar dos estudos cristianos e para um outro caminho, porque era algo bem importante. Quando ele coloca o poeta nesse lugar que eu tentei apresentar, ele está diretamente falando da linguagem como essência. Eu acho que a imagem desse início da linguagem, se a gente for pensar sobre isso, talvez a gente consiga ver a gênese dessa diferença, que para Novalis era inconcebível a forma como Fichte carrega. Isso tem muito a ver com intuição. Esse olhar para dentro de si mesmo não é procurar uma mágica, mas é sim olhar para aquele sentimento intuitivo que todos temos, mas que não pode ser racionalizado, porque não temos como explicar isso. Mas todos sabemos que temos. Todos sabemos. Todos sabemos de que forma isso se manifesta em nós, quando se manifesta em nós, e sabemos quando estamos mais sensíveis para ter esse olhar e quando estamos menos. E Novalis traz esse sentimento que não pode ser racionalizado, esse conhecimento que não pode ser racionalizado, mas que está em todo ser humano e que é carregado já com nossa ancestralidade, faz parte da nossa condição humana, como um fator essencial para se entender como tudo funciona e como nós mesmos funcionamos. E aí está a linguagem. E por que eu falo disso? Porque essa imagem de conceber a linguagem enquanto traço, como Fichte coloca, né? Lá na gênese da linguagem, como teria surgido a linguagem? É algo que passa pela via do racional, porque tem essa imagética muito clara. Essa imagem que Novalis coloca como sendo a priori da concepção da linguagem, que vem como um grito de oração do homem, ela passa pelo estômago, ela passa pelo não explicável, ela passa pelo irracional. E todos nós, enquanto seres humanos, conseguimos acompanhar esse pensamento, porque embora não possamos explicar exatamente o que é, alguma coisa dentro da gente diz, acho que isso faz mais sentido. Porque a voz, o grito, é algo de forte expressão no ser humano. Isso a gente pode observar, por exemplo, quando a gente olha para a criança. Toda essa metáfora, essa alegoria que eu trago, desse ordem inversos, essa lógica, isso é metafórico, né? A gente não vai levar isso assim, ao pé da letra. Claro que não. É uma forma de se conceber racionalmente aquilo que é irracional. Isso é muito claro. Mas quando a gente olha para a criança, olhemos atentamente para a criança. Como a criança vai se manifestar? É com um grito.
Isso faz parte da condição humana. Então, por que será que o homem primeiro foi se manifestar como hieróglifo? Isso parece uma coisa boba, uma coisa banal, mas não é a gênese de todo um tratado que vai ser desenvolvido acerca da própria linguagem. E, na verdade, foi isso que me motivou lá atrás, enquanto aluna, a tentar entender a linguagem de uma outra forma. Porque a perspectiva que se ensina a língua é estruturalista. Ou seja, o signo ele é arbitrário. E, a partir disso, a gente tem toda uma outra concepção. Quando a gente ressignifica as teorias de Novalis e pensa no mundo de hoje enquanto fake news, o que são as fake news? São a palavra sendo utilizada como um instrumento de poder para o mal, né? De desvirtuamento. E isso tá, se a gente fizer essa trajetória desde o início, a gente vê a força dessa palavra, e essa palavra que virou um mero instrumento de comunicação e que foi sendo esvaziada da sua noção espiritual. E espírito aqui não digo um ser do outro mundo, mas sim o próprio homem que se manifestou a partir dessa linguagem. É outra forma de se conceber tudo, é outro caminho que se percorre. Não sei se eu te respondi. Eu queria só falar uma coisa, assim, que eu falei de criança, além dessa questão da palavra, quando ele fala de enaltecermos as crianças, quando a gente pensa numa forma sustentável de se olhar para a teoria novalisiana primeiro romântica, a gente fala também de educação, né? Porque educamos nossas crianças hoje em dia para um mundo competitivo, não para um ser integral, integrado ao mundo. E cada vez mais cedo a gente tem crianças com doenças mentais, doenças de todos os tipos, de ordem mental que se manifesta inclusive no físico. E a criança é vida, né? Então não há nada mais antinatural do que crianças com doenças mentais por conta dessa sociedade na qual a gente vive. Se a gente olhasse para a criança como Novalis propõe, isso não estaria acontecendo. Obrigado. Aproveitar para fazer um comentário sobre a questão da criança também, rapidinho. Potencial filosófico das crianças, né, de suas perguntas, né? Eu falo muito disso na sala de aula, o porquê. As crianças sempre perguntam a causa da causa, né, o porquê do porquê. Isso é muito explorado também pelo Vittorio Riesler em um livro que tem em português, Café dos Filósofos Mortos. É uma troca de cartas entre Vittorio Riesler e uma criança que na época permaneceu anônima, né? Que hoje, depois o nome dela já foi divulgado e tudo, se chama Dora Carr, né? Ela se tornou filósofa, inclusive, por causa dessa rica troca. E são muito interessantes as perguntas, tipo, se os dinossauros forem extintos, a ideia do dinossauro ainda existe, coisas do tipo, são perguntas muito legais que ela vai fazendo, então é um livro fascinante e que nos instiga a não subestimar as crianças, né? Às vezes até no jeito que a gente conversa com as crianças, por mais que tenha um elemento carinhoso envolvido, né, que é super importante, às vezes a gente subestima de fato o potencial que elas têm, né, de evitar dar explicações sobre certas coisas. Freud já falava, né, da importância de esclarecimento sexual das crianças, por exemplo, né, da importância de se falar sobre certos temas com elas. Tem medo, né, de explicações científicas mesmo de certos temas. Outra coisa que eu esqueci de falar sobre a apresentação da Natália é a clareza, né, o potencial da apresentação, de conseguir conciliar técnica e clareza. Isso é muito importante, a meu ver, eu sempre zelo por isso. Acho que no meio acadêmico as coisas só melhoram e a coisa é feita assim. Porque filosofia, estudos literários, humanidades em geral lidam com coisas muito densas, obscuras, e a clareza torna a coisa mais agradável, mais leve. Isso ajuda, né? Claro que o talento de professora também, né, ajuda nisso, mas eu acho que é um talento que, quanto mais cedo a gente cultivar, enquanto pesquisador, pesquisadora, melhor, né? Deixar as apresentações ainda mais fluidas e agradáveis. É isso, pessoal. Agora vamos ter um café aqui, quem está aqui presencialmente, quem está aí em casa, né? Pode tomar café, ou dependendo de onde estiver no mundo, pode jantar. E até breve. Vamos ter em seguida uma mesa redonda sobre legado e recepção e história do romantismo. Vai ser no Google Meet, eu compartilhei o link com vocês, corrigi os links no site, peço desculpas, e é isso. Até breve. Obrigada.